a questão é política e ética também, William, porque está bastante claro que tanto o ministro Paulo Guedes quanto o presidente do Banco Central fizeram aquilo que manda a lei. Ou seja, eles também informaram a Comissão de Ética Pública sobre essa vinculação. O problema é se dá depois. O que deve se investigar agora? Tentei ir atrás para conseguir entender qual deve ser o caminho das pedras. Uma das pessoas com as quais eu conversei, William, foi o Mauro Menezes, que foi presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência. E qual que é a avaliação de especialistas como ele? É que a investigação tem que ir para o momento da atuação deles como gestores, como pessoas públicas. Se em algum momento o ministro Paulo Guedes ou o presidente do Banco Central tomaram ou decidiram algo que poderiam beneficiar seus próprios negócios. E é aí que está a questão. Não o que eles fizeram no passado, não as suas declarações, mas como eles atuaram e têm atuado desde então. Thaís nos diz, Caio, que o perigo mora aí. Perigo em que sentido? Guedes tem o respaldo das, digamos, instâncias políticas? Supondo, quero reiterar, supondo que o quadro traçado pela Thaís se confirme, que após a investidura ele tenha eventualmente, ou por interpostas pessoas, operado offshore. Aqui, a grande diferença do ministro da Economia Paulo Guedes para, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro é que ele não tem blindagem política alguma. Não há interesse, pelo que eu notei hoje também conversando, de protegê-lo, né? Também não há um interesse de jogá-lo do precipício e queimá-lo e fritá-lo assim, de tal maneira, né? A gente vê, e a gente tem falado isso aqui, a condução da economia brasileira, da agenda econômica, parte muito mais da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, do que propriamente da equipe econômica que formula, mas a feição final acaba sendo do Congresso. E aqui vale para o ministro Paulo Guedes, nesse caso também. Eu ouvi hoje de interlocutores ali, de ministros próximos ao presidente Jair Bolsonaro, que pegou muito mal, e que ele, de fato, não tem essa proteção que protege, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro no caso de impeachment. Por que ele supõe que pegou mal para ele e não pegou mal para o Roberto Campos Neto? Justamente porque a política aceita e topa mais o Roberto Campos Neto do que o Paulo Guedes. Raquel, Thaís nos trouxe um aspecto essencial nisso. E, aliás, quando ela disse que é uma questão ética, ela está se referindo a uma questão política na sua, digamos, ética e política é praticamente a mesma palavra nesse caso. E nos mercados? É tão comum ter offshore? William, do ponto de vista dos investidores, do mercado financeiro, as opiniões não tem nada demais. Todo mundo que é rico no Brasil, ou mesmo quem não é tão rico, acaba tendo uma offshore. O problema é que Paulo Guedes é o ministro da Economia e tem uma diferença, pelo que eu entendi das apurações, entre a offshore do ministro Paulo Guedes e a offshore do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é que Campos Neto, em algum momento, fecha essa empresa. A empresa de Guedes ainda está ativa. Então, a gente tem uma questão moral, que um ministro da Economia que não acredita nos rumos do país que ele mesmo dirige, que quer fugir de impostos que todos nós pagamos. Quando você fala questão moral, você está sendo diplomático. Você está dizendo o seguinte: se ele é ministro da Economia e tem um bocado de dinheiro lá fora, por que não trouxe para cá? Exato. E tem uma questão prática, que aí é a que a Thaís colocou, que a Comissão de Ética Pública vai investigar. E não está claro ainda. O ministro Paulo Guedes, ele se desvencilhou ali dos seus investimentos, saiu da Bozano, ele na época atuava ali, mas não está claro se ele mexeu ou não dessas aplicações da offshore. E aí tem um ponto importante, William. Vamos lembrar, por exemplo, o caso do ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Henrique Meirelles tem Sim, foi banqueiro lá fora, foi presidente de um banco internacional. No exterior. O que ele fez antes de assumir o cargo, ele fez o que a gente chama de um trustee. Ele colocou todos esses seus investimentos sobre as mãos de um fundo, um banco, um terceiro, para exatamente fugir a esse conflito de interesses. O que não está muito claro é por que o ministro Paulo Guedes não fez isso. Thaís,
É possível, a partir das conversas que você leva aí nos bastidores em Brasília, ter uma ideia do grau de periculosidade que as instâncias próximas ao presidente atribuem a essa revelação? William, eu acho que eu entendi a sua pergunta. Desculpa, eu vou fazer ela de novo. Se você não entendeu, a culpa é minha. Não, eu acho que eu entendi a sua pergunta no seguinte sentido. A gente tem uma figura que é Paulo Guedes. Qual é o tamanho do perigo? Deixa eu simplificar, estou complicando à toa. Qual é o tamanho do perigo para quem está lá no Palácio? Vou seguir o que eu tinha imaginado que era isso mesmo. O tamanho do perigo é o seguinte, é que Paulo Guedes, como já passou o Caio por isso, Paulo Guedes não é uma figura que conseguiu criar aliados. Não é alguém que tem uma boa relação no Legislativo, nem mesmo no Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que a relação dele é bastante conflituosa, que vira e mexe, ele tem atritos nos dois poderes. E a gente sabe também que ele diz para todo mundo, para quem quiser ouvir, ele faz críticas bastante contundentes a esses dois poderes. O problema é que isso vai virar, de fato, algo pesado, pode virar algo pesado para o Palácio do Planalto, para o governo Jair Bolsonaro, se em algum momento Guedes precisar desse respaldo, que seja de fora do governo. E o que a gente vê hoje é que muito dificilmente ele teria. Então, ele vai ter que ter um jogo de cintura político que até hoje ele não mostrou ter, William. William, posso fazer Raquel, um comentário com a Thaís, agregando o que a Thaís está falando? O ministro Paulo Guedes não tem apoio dentro do próprio executivo. Eu acho que ele vai sofrer muito ali do fogo amigo de outros ministros que querem gastar mais e que ele fica brecando. Me parece, Caio, tanto a Thaís quanto a Raquel estão supondo que se pode criar uma situação bastante desfavorável a ele. Se bem que há um ponto no que a Thaís nos contou, é importante da gente ter na cabeça. Depende de uma averiguação. E essa averiguação depende do Procurador-Geral da República. O que ele vai investigar? Vale, acho que a mesma situação que a gente colocou antes, que a Thaís colocou antes. Não sinto... isso é um feeling, agora não é apuração, a minha fala anterior era apuração. Caiu Junqueira subjetivo. Por ele mesmo, né? Não sinto que o Procurador-Geral da República terá, vamos dizer assim, o mesmo cuidado em tratar do Paulo Guedes como trata do Jair Bolsonaro, né? Da acusação que é feita ao Augusto Aras de blindar, de proteger demais o Jair Bolsonaro. Trata-se de um caso diferente, mesmo porque Paulo Guedes é relativamente facilmente substituível, né? Você tem um reserva ali pronto para entrar em campo, que é o Roberto Campos Neto, que aparentemente, a Raquel me explica melhor, você também tem mais predileção da Faria Lima do que o próprio Paulo Guedes, né? Paulo Guedes caiu um pouco... Digamos assim, é a voz mais ouvida hoje pelos agentes econômicos. Exatamente. Então, não teria por que o Aras proteger tanto, vamos dizer assim, o Paulo Guedes como protege, talvez, ali, o Jair Bolsonaro. O Paulo Guedes hoje, há um ano da eleição também, já vira uma peça muito mais facilmente de ser removível do que, obviamente, o presidente da República.